Bem-vinda, bem-vindo. Esta é mais uma entrevista da série de entrevistas com lideranças femininas, uma promoção da Ouvidoria da Mulher, com a participação da Assessoria de Comunicação do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. E eu tenho hoje como convidada a deputada Lívia Duarte. Deputada, muito obrigado por ter aceitado participar do nosso quadro. Eu queria começar essa entrevista perguntando como foi o começo da sua vida política. Eu sei que a senhora começou muito cedo, com movimentos estudantis, mas qual foi o start? Aquilo que fez a senhora realmente entender que tinha uma vida no ativismo? Olá, todo mundo que nos assiste. Quero primeiro agradecer a Ouvidoria e também a equipe de comunicação, Ouvidoria da Mulher, a equipe de comunicação do Tribunal, que fazem um trabalho belíssimo e inovam também com essa série que nos toca profundamente, porque ouvir é muito importante na política. E você acaba semeando entre outras mulheres vontade, desejo de também desbravar e da minha vontade política, e isso é muito importante. Então, queria agradecer profundamente, Rodrigo. Comecei muito cedo, sou militante desde os 13 anos, comecei em um grêmio estudantil da Escola Estadual Tiradentes. Depois fui para os movimentos universitários, então fui de DCE, fui de CA, fui de importantes entidades estudantis, disputava os encontros nacionais de direito, que foi a minha primeira formação. Mas tudo isso para te dizer que acho que, na verdade, quando você nasce preto na periferia, você nasce na resistência. Então, penso que o chama político, na verdade, essa coisa do início político, ela se dá no início da vivência. Às vezes você canaliza isso partidariamente ou não, mas ter nascido mulher preta na periferia da Grande Belém, sem dúvida nenhuma, é o que me marcou e é o que me disse, olha, você está resistindo, você precisa buscar direitos. E aí depois você começa a pensar que não basta que você garanta os seus direitos, não basta que você entre na universidade, não basta que você consiga terminar o ensino médio, não basta que você tenha um bom emprego, né? Você precisa garantir direitos a mais pessoas. E aí a vida partidária começou a fazer sentido para mim. Sabe que eu tinha o maior asco da vida partidária quando eu comecei a minha militância, assim, não esperava que pudesse me organizar num partido político, por exemplo. Eu acho que o grande marco da minha vida política foi a minha primeira maternidade. Eu fui mãe solo de uma criança que hoje não sou mais mãe solo, mas tenho outro filho e tenho uma enteada hoje. Mas acho que a maternidade solo, ela me mostrou a importância da política fora dos espaços formais, dos espaços que a gente vê, sabe? De como é preciso que para que as mulheres comuns, as mulheres que estão nos assistindo agora, com filhos, possam ingressar na política, possam fazer parte de um partido político, para que você possa estar numa reunião com uma grande liderança política, discutindo e lendo, se preparando para essa reunião. Você precisa que o Estado lhe dê condições de fazer isso. Você precisa que alguém esteja com seus filhos aqui do lado, porque se eles estiverem adoecidos, você não vai estar lá. Então, outra lógica começou a me mostrar que a política precisava ser vista de outro jeito. Essa rejeição à política partidária, acho que é um problema social brasileiro, não é? Porque fala-se muito mal da política e deixa-se de comentar sobre a importância, né, do papel dos parlamentares e dos ocupantes dos cargos eletivos, não é? Eu acho que, assim, essa cultura de massa de que a política é ruim, ela, na verdade, ela não é espontânea. Ela é precisamente pensada. As pessoas que dirigem a sua vida, você que está me assistindo agora, elas precisam que você ache que a política é ruim. Porque elas precisam que você não entre na política. Nós só vamos mudar a política quando eu, você, a pessoa que está nos filmando, a pessoa que está em casa, todas as mulheres fizerem parte dela. Mas nós precisamos entender que a política é aquilo que norteia toda a nossa vida. Então, quando a gente pensa, poxa vida, as pessoas estão com fome, a política diz o preço do leite, o preço do feijão, a política diz se tem creche noturna ou não, se tem creche para todas as mulheres ou não, quais são as prioridades. Então, a gente precisa ocupar a política e fazer a disputa por dentro dela também. Conte agora para nós um pouquinho dos seus projetos como parlamentar, primeiro como vereadora e agora como deputada estadual. Especialmente aqueles projetos voltados à igualdade de gênero, de raça. Como vereadora, eu tenho orgulho de ser recordista na minha legislatura. Então, em 2 anos e um pouquinho, até sair a deputada,
Nós produzimos mais do que alguns vereadores produziram em 4 mandatos, 5 mandatos. Em termos de projetos? Em termos de projetos de lei e de proposições no geral, né? Fizemos inúmeras. Tivemos o projeto que institui o programa de dignidade menstrual na cidade, aquele que diz que a prefeitura deveria oferecer absorventes higiênicos nas escolas, nas penitenciárias, para a população em situação de rua. Você sabe que eu fui recebida na ONU recentemente, em Nova York, em agradecimento a esse projeto e agradecimento às rodas que nós fizemos, mais de 2.500 rodas de dignidade menstrual em Belém, junto com a Unicef. Então, temos essa grande marca, temos a marca de ter proposto também a criação das creches noturnas, que não são espaços de estudo, obviamente, né? Mas a nomenclatura creche é muito popular, então nós usamos, mas são espaços de assistência noturna, Rodrigo, para que as mulheres possam, trabalhando durante o dia, estudar durante a noite. Orgulhosamente, sou autora do projeto de lei que cria o Estatuto da Igualdade Racial, aprovado, sancionado em Belém, a 5ª capital do Brasil a aprovar o Estatuto. Nós protocolamos o projeto de lei que pede ao governador do estado que crie, que oficialize as línguas dos indígenas no estado do Pará. Então, não em detrimento do português, que eu falo contigo agora, que a gente diga, no Pará, a língua oficial é o português, o tupi, o aral, etc, etc. Então, para nós, tem sido um orgulho representar o povo do Pará, mas representando as minorias sociais. Não sei se represento a todo o povo do Pará, mas o intuito é representar as minorias sociais, a maioria do povo paraense, e a gente está aqui para isso. Deputada, e quanto à tramitação desses projetos de lei? Porque eu acredito que já haja uma lentidão natural pelo processo legislativo. Mas a senhora consegue notar alguma dificuldade de aprovar esses projetos em razão de serem projetos que vão beneficiar, né, mulheres, minorias? Como é que funciona esse processo dentro do parlamento? Eu acho que, assim, nas casas legislativas do país hoje, você tem 2 problemas quando se fala de processo legislativo de tramitação. Um é político. As casas legislativas não estão preparadas para discutir a realidade do povo brasileiro. Não interessa que se discuta. Não interessa que se diga que a gente precisa, por exemplo, de uma fiscalização para saber se realmente está sendo aplicada a lei de gratuidade às pessoas com deficiência nos ônibus, nas balsas. Não interessa para as pessoas. Porque se eu sou dono de balsa, eu vou querer gratuidade para quê? Para quem? Então é interessante que o Estado não esteja nesse lugar. E se eu não tenho um projeto de lei, o Estado não é obrigado a estar. Então, você tem um problema político. E acho que nós temos um problema também de despreparo para o processo de tramitação, em detrimento desses projetos, outros projetos que parecem mais interessantes para quem está dirigindo essas máquinas. Nós tivemos um problema muito sério na Câmara Municipal de Belém, na época que fui vereadora, por causa do Estatuto da Igualdade Racial. Assim, eu tive que fazer inúmeros processos de emendar coisas, retirar coisas, para que fosse entendido que o processo era legal. Então, você usa estruturas de legalidade, na verdade, para ameaçar a tramitação. Então, você tem uma lentidão que é normal, são muitos projetos, deveriam ser muitos projetos, não sei se são muitos projetos, mas você tem um problema político muito forte no sentido de que as pessoas não desejam discutir os seus privilégios e que as casas de lei no Brasil, mas no Pará, sofrem de um problema chamado coronelismo e de famílias que não querem mesmo discutir. Né? Se a minha família foi fundada numa estrutura escravocrata, eu não quero discutir com preto sobre liberdade de preto. Eu não quero discutir com uma preta sobre direitos da população negra. E isso é muito gritante. Então, o que eu posso te dizer é que se preparem, porque nós vamos continuar discutindo, continuar pautando e só termina quando acaba e a gente vai e vamos nessa. E em relação ao desequilíbrio da quantidade de deputados e deputadas dentro do parlamento, a senhora acredita que isso atrapalha pautas de gênero ou a falta de deputadas pretas, deputados pretos, isso também atrapalha as pautas de raça? Não, eu não acho só que atrapalha, eu acho que, na verdade, há um despreparo, mas não é só que atrapalha. Né? Você cria um bloqueio a essas pautas, porque é interessante que se crie.
Nós temos uma desproporção de representatividade de gênero hoje nas duas casas legislativas principais, a capital e a Alepa, que é muito gritante, né? Você ter 6 mulheres vereadoras em 35, pensa Belém, Rodrigo. Quantas mulheres a gente tem, né? A população de mulheres é muito grande. E no Pará, você tem uma população de mulheres e de chefes de família. Pensa comigo agora, tu que estás me assistindo, e me diz, quantas mulheres chefes de família tu conhece? As mulheres que botam comida na mesa são quantas? São muitas, é a maioria, gente. Quantos pais solo tu conhece, que criam os filhos sozinhos? Não estou falando daquele que deixa o filho com a avó. Nossa, é muito grande, é muito grande. Então, se somos nós que giramos a economia desse Estado, como nós podemos ser tão poucas legislando? Como nós podemos ser tão poucas na direção de órgãos, de tribunais, sabe? Mas no legislativo, isso é muito rasgante. Raça, ainda mais. Você ter, em 2023, a primeira deputada autodeclarada preta da história da Alepa, um poder bicentenário, não é só triste, é revoltante. É revoltante, porque você tem um Estado eminentemente preto. Então, nós temos um problema então, de criação de leis e de tramitação, mas temos um problema essencialmente de representatividade e de preparo da democracia para que isso se reverta. E eu queria lhe perguntar, então, sobre violência política, seja de raça, seja de gênero. Desde que a senhora começou no mundo do ativismo, o que a senhora enxerga de progresso a esse respeito? Acho que nós temos um grande marco na história da violência política no país, que é o assassinato covarde da Marielle Franco. Tá? Então nós temos aí um cume, digamos assim. Temos o topo disso, que é o assassinato de uma vereadora eleita, uma vereadora com uma representatividade absurda, uma das mais votadas do Estado, assassinada numa esquina, enquanto voltava de uma agenda política. Tá? Penso que nós temos aí o grande auge da violência política do país, tá? Mas como isso se desdobra, né? Então eu não sei se nós podemos chamar isso de progresso, porque eu acho que na violência nunca é possível que se pense quantitativamente. Então, enquanto morrer uma mulher preta, nós vamos continuar lutando e vai ser horrível. Enquanto um indígena for baleado e ninguém disser nada, só nós vamos ter um problema de Estado, de democracia, de garantia de direito. Mas eu penso que a morte da Marielle, dialeticamente, ela foi a grande bala do Brasil. Então, tombou uma vereadora eleita, mas floresceram tantas vereadoras. Na outra eleição, a gente já teve um semear desse sentimento de que mais virão. Sabe? E eu penso que a violência política ela nem sempre é tão marcada. Quando eu entro em um poder e a pessoa me diz, opa, aí você não pode entrar. E aí eu digo, meu amigo, eu sou a deputada que vim para uma entrevista, não aconteceu isso aqui no tribunal, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas quando alguém me diz, você não pode entrar, e eu digo, eu sou a deputada que vim para uma entrevista, e alguém me fala, me desculpe, é que a senhora não tem cara de deputada, então não tinha como saber. Isso é uma violência política. Porque me diz que eu não deveria estar nesse espaço. Tá? Mas eu penso que a última violência política que eu recebi, que foi mais estrondosa, né, a última ameaça de morte que eu recebi, para o e-mail institucional da Alepa. Então, veja o nível de agressividade. Exatamente. Com uma ameaça que não é, olha, você é feia. Seria muito ruim se fosse, mas olha, vou dar uma bala na sua cara, você vai acordar junto com a Marielle. Esses são os termos. Você tem um impacto muito forte. A primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus, meus filhos. Então você tem uma violência que é transgeracional. Mas, mais do que isso, você tem um problema, e no meu caso, essa foi a escolha, de saber que um passo atrás, muitas pessoas voltam, muitas pessoas retrocedem. Então, da minha parte, a resposta foi, vamos denunciar. Vamos adiante. Você nós vamos parar de fazer, renuncia o mandato, nunca. Nós vamos adiante, vamos denunciar e vamos pedir proteção e vamos para a mídia e vamos... Então, eu penso que a violência política, ela
se agrava muito e afeta tantas mulheres de tantas formas, mulheres com um perfil muito, muito definido, entende? Então, as principais ameaças de morte são para quem? São mulheres parlamentares, pretas, indígenas, trabalhadoras, lésbicas. Então, você tem um perfil muito definido, mas penso que o sentimento também é de um sistema que fracassou. Fracassou ao dizer que o lugar dessas mulheres é na cozinha. Fracassou ao dizer que o meu lugar natural seria seguindo a história da minha família e servindo de escrava análoga para alguma família muito rica. Então, eu penso que é uma fissura e que o nosso caminho é continuar fissurando e continuar denunciando e continuar dizendo a mais meninas que elas podem. Tu sabes que, para terminar, recentemente me emocionou muito uma menina, eu nem posso falar muito senão eu choro, que me disse, na saída da Lepa, ali na galeria, ela me falou: deputada, lhe ver me faz pensar que agora eu posso ser deputada. Então, eu penso que o caminho, me emocionei de novo, é que nós continuemos nessa luta, nessa guerra de estabelecer que novos tempos de esperança, de civilidade, de amor, de igualdade, eles só serão conquistados a duras penas, mas nesse sistema democrático, com as denúncias e com as mulheres, com as minorias todas ombreadas, com um sistema de justiça que enxergue que esse é o caminho. Deputada, muito obrigado pela sua participação e a você que está assistindo também o nosso muito obrigado e até a próxima.